Olá, eu sou Anne Belmino e eu estou na cadeira quente do Gestalt Aberta. Nossa, dá um nervosinho estar nesse lugar. Tô aqui sentindo uma ebulição, porque tô me conectando com o desejo de compartilhar sobre algo que é muito importante na minha vida, que é a aquarela. Vendo aqui por onde que eu começo. Aquarela que é um recurso, uma técnica que me acompanha já há um tempo e que já me trouxe muitos ganhos, muitos aprendizados, muitas conexões bonitas com pessoas. Realmente é um presente ter aquarela na minha vida. E eu conheci a aquarela numa feirinha de artes e artesanato. Eu estava caminhando assim, observando o que tinha nas mesinhas e tal, quando de repente me deparo com uma mesa cheia de cadernos, e eu sou uma pessoa apaixonadíssima por caderninhos. Tenho inclusive uma pequena coleção. E como eu também gosto muito de ilustração, eu fui ali, vasculhando, vendo um a um, até que eu cheguei numa muito bonita de um garoto, assim, com uma xícara de café na mão, jogando o café para cima, e esse café derramava na contracapa do caderno e manchava as folhas do caderno. E aí fiquei abismada, assim, com aquela ilustração, e já comprei o caderno e fui para casa. E aí depois, olhando mais de perto, com mais calma, eu percebi as transparências, as manchas, e fui me dando conta que não era uma pintura com lápis de cor, nem era uma pintura com tinta acrílica, por exemplo, que é uma tinta bem mais sólida. E eu já era uma pessoa muito apaixonada por artes nessa época, já tinha inclusive feito aulas de arte com pintura acrílica e tudo mais, mas não tinha me aproximado, da aquarela, não tinha visto essa técnica de perto e nem sequer sabia, que era uma aquarela. Já conhecia a música do Toquinho, por exemplo, mas nunca tinha estado tão perto de uma aquarela. E aí fui pesquisar na internet, comecei a ver sobre materiais, comecei a comprar os materiais. Fui numa lojinha, comprei uns papéis, comprei uns pincéis, comprei a tinta escolar de aquarela e comecei a estudar, através das aulas gratuitas que a gente pode acessar na internet. E aí eu dei as minhas primeiras pinceladas, me inspirando em aquarelas de outros artistas. E um artista que eu gosto muito, por exemplo, é a Manca Caixa. Ela tem uma personagem que é uma menininha e ela desenha essa menininha em várias situações diferentes. É muito lindo, muito poético, e foi a minha primeira grande inspiração para pintar em aquarela. Além do próprio Ícaro, que é a pessoa que fez a ilustração do meu caderninho, E o Ícaro, ele tem um papel muito importante na minha vida, não só por ter me apresentado indiretamente à aquarela, mas também por ter feito muitas outras aquarelas para eu presentear pessoas especiais da minha vida. E ele é um grande artista cearense, que vocês podem também acompanhar nas redes sociais, pelo perfil Papel Cuidar. E aí, depois que eu comecei a experimentar a aquarela, eu comecei a sentir uma conexão muito forte com o próprio presente, com uma calma que eu alcançava quando eu me lançava a ficar 1, 2, 3 horas imersa aquarelando.
Uma calma que eu não conseguia acessar nem nos 15 minutos de meditação que eu tentava de vez em quando. E eu fui começando a perceber que ali tinha uma potência terapêutica muito marcante. Já estudava potência terapêutica da arte e já tinha uma aproximação com a arte-terapia, já tinha ali uma relação com as experiências gestálticas de arte. E aí eu fui começando a estudar um pouco mais sobre água, fui estudando sobre cores, fui também experimentando outros materiais, como o café para aquarelar, o vinho, os temperos, né, que são mais pigmentados, como o coloral, o açafrão. E fui descobrindo esse universo mágico, amplo, criativo que a aquarela me proporcionava. Aí veio a mudança para Curitiba e no processo de mudança eu experimentei medos muito grandes. Muitas coisas passavam pela minha cabeça. Será que vai dar certo? E se eu não conseguir atender pessoas na cidade, e será que a gente vai precisar voltar? E aí foi um tempo onde, na casa cheia de caixas e as coisas ainda meio empacotadas, eu estava experimentando uma tarde muito ansiosa e peguei meu material de aquarela assim de forma intuitiva e comecei a aquarelar com muita água. E fiz uma aquarela bem espontânea e passei algum tempo aquarelando, não vou saber exatamente quanto tempo eu fiquei ali, mas quando eu terminei, eu estava plena de confiança, de tranquilidade, parecia que eu tinha entregado tudo nas águas e que eu realmente tinha passado por um banho, assim, de calmaria. E aí eu fui organizando, né, essas percepções e fui começando a vontade de compartilhar esse conhecimento experiencial da aquarela e comecei a organizar ali, esboçar as primeiras oficinas. Acabei não propondo nesse primeiro momento e veio a pandemia. E aí na pandemia, como as pessoas estavam, né, reclusas em suas casas e sedentas por convivência de alguma maneira ali no online, eu fiz um encontro com arte chamado Musas, onde nós, mulheres, seríamos a nossa própria inspiração. E foi um encontro lindo, a gente conversou, pintou juntas, e esse encontro me deu muita força para que eu começasse a esboçar outros projetos, e aí vieram outras oficinas artísticas e o primeiro curso de aquarela como recurso terapêutico. Depois vieram as oficinas de aquarela para descansar e foi aí que eu conheci muita gente, onde eu pude cada vez mais entender que a aquarela não estava sendo importante só para minha vida, mas as partilhas, os lugares profundos que as pessoas chegavam a partir da vivência de aquarela, me dava cada vez mais a certeza de que é um recurso extremamente fantástico, extraordinário para a clínica, não só para a clínica, mas para a nossa vida. Eu realmente acredito que, independentemente de que caminho a gente esteja trilhando, é muito fundamental a gente entender
e construir as nossas pausas, construir os nossos respiros e perceber como que a gente quer estar acompanhado nesses momentos. A natureza, a arte, os livros, o silêncio, o céu, o que é que a gente pode abraçar nesses momentos. O café, o chá, a música, a vela, a troca com alguém, a própria meditação. E no meu caso, a aquarela ela tem ocupado esse lugar de conexão. Ela tem realmente feito parte dos meus dias, ora de forma mais intensa, ora de forma mais espaçada. A aquarela tem sido uma grande companheira de vida e é muito interessante também como eu comecei insegura, como eu comecei aquarelando em papéis, né, muito pequenininhos, e depois eu fui ampliando, fui nas folhas maiores, e até que eu aquarelei uma parede da minha casa. Mas descobri que, embora tenha a possibilidade de aquarelar grandes superfícies, a aquarela em papéis menores é realmente uma grande paixão e que hoje já não fala mais de uma insegurança, hoje já fala de uma preferência. E eu acho interessante notar isso para que a gente também não fique presa nesses a priores, né? Nesses introjetos que nos aprisionam. Se eu não consigo aquarelar numa superfície grande é porque eu estou insegura de expandir. Eu expandi e eu entendi que eu gosto mesmo de aquarelar em superfícies menores. Isso fala das minhas preferências pelas miudezas, pelos objetos pequenininhos ali, mas que guardam uma essência muito bonita. E eu sinto que hoje eu respiro muito, muito bem, né, nessa escolha. E posso respeitar esse lugar onde que eu me sinto mais confortável. Acho que a zona de conforto ela tem se apresentado cada vez mais como um lugar para a gente estar também, de vez em quando. Não só entrar nessa lógica de ter que se superar o tempo inteiro, de ter que estar se arriscando o tempo inteiro. Embora o risco, embora o lançar-se na novidade seja muito importante para o crescimento, mas relaxar também nos lugares conhecidos, eu acho que é muito fundamental para a nossa saúde. E aí eu tenho relaxado nas pequenas superfícies. Ainda não sinto que tem um estilo definido na aquarela. Já conversei, inclusive, com uma grande amiga, que é uma grande artista também, a Nájila Taim, e ela trazia essa angústia de gostar de muitos estilos e não ter desenvolvido o estilo pessoal, e eu falei de tempo para ela, de processo. De vez em quando eu mesma me pego nessa armadilha de ter essa pressa, mas talvez eu nunca defina isso, talvez eu seja mesmo uma grande experimentadora, porque antes mesmo da aquarela eu já tinha passado por várias técnicas, decupagem, madeira, tinta acrílica, já tinha trabalhado com biscuit, ou tentado trabalhar com biscuit, e essa busca ela foi muito, muito legal para chegar na aquarela, e aí quando eu cheguei na aquarela eu pude abraçar esse meu lado artístico e a me perceber como uma terapeuta artista, como uma mulher artista. E fui também aprendendo a diminuir minha autocobrança, porque no começo eu tinha muita pressa e botava muito peso nessa coisa de fazer uma aquarela bonita, de dominar com perfeição as técnicas. Ainda bem que eu logo fui percebendo que isso estava me trazendo muito mais angústia do que relaxamento, né? Então logo eu fui
voltando para aquelas experiências iniciais que eu relatei, de realmente só aproveitar o momento e de perceber a calmaria que aquelas pinceladas me davam. E aí fui abrindo mão dessa evolução técnica e fui abraçando cada vez mais a aquarela como um recurso terapêutico mesmo. E sinto que essa é uma escolha que vem se afirmando dia a dia na minha vida. Cada vez que eu sento na mesa para aquarelar, eu procuro esse espaço de liberdade, esse espaço de criatividade, procuro viver essa sensorialidade através da água, coloco uma musiquinha mais relaxante, tem algumas playlists que são especiais para esses momentos, artistas que me acompanham, que compõem bem essa atmosfera envolvente e amorosa que a aquarela me traz. E eu tenho realmente vivido esse espaço-tempo com muita generosidade. E acho que é esse o convite que eu trago para as pessoas, principalmente na oficina de aquarela para descansar, que é poder relaxar com aquilo que a gente já tem. A aquarela, ela é muito generosa nesse sentido, porque ela é uma técnica muito simples, que crianças podem experimentar, adultos, adolescentes, jovens, idosos, grupos, famílias, na escola, na empresa, na cafeteria, no restaurante, no chão de casa, na clínica, né, no consultório. Então, ela é um lugarzinho assim para estar, como se fosse uma cabaninha quentinha que a gente entra e fica e pode aprender um pouco de si nesse lugar aquecido, nesse lugar gostoso. Eu gosto muito de aquarelar, gosto muito, né, da tinta se misturando, gosto muito de ver a água dando vida à tinta e aquele fluxo que eu não tenho controle, que eu sinto sempre que tem uma surpresa quando o papel vai secando, porque a tinta ela vai mudando ali a tonalidade e a gente vai percebendo as formas, as manchas que vão surgindo, os lugares que ficam mais transparentes, os céus, as galáxias, o mar, as florestas, as flores, o fundo do mar, as próprias manchas abstratas, são as paisagens, são lugares assim que eu tenho, né, gostado muito de trazer para a arte, né, para a pintura. E é muito lindo ver os efeitos que a aquarela produz nessas experiências artísticas, né, na construção dessas ilustrações, dessas pinturas. E aí eu acho que é isso, assim, acho que uma das coisas importantes, assim, também de falar é sobre essa questão do controle, porque eu observo que as pessoas, quando começam a aquarelar, elas têm a necessidade de controlar mais fortemente. Há um certo tremozinho quando a água começa a carregar as cores e você não... Ai, quero voltar com essa pincelada, mas aí já foi. Mas é aquilo que o Toquinho fala, né? Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagina uma linda gaivota a voar no céu. É uma grande possibilidade da gente ressignificar o erro na produção artística e a gente poder inventar, poder imaginar, poder criar a partir daquilo que inicialmente poderia ser visto como um erro. E eu acho que na aquarela os erros, eles são
são sempre possibilidades e convites para a gente enxergar o que a gente não estava enxergando, para a gente ir por um caminho novo, para a gente se inaugurar em algum lugar. E é legal confiar nesse fluxo, nesse chamado, às vezes até convocatório, para esse movimento de mergulho interno. Acho que as águas da aquarela, as águas coloridas, elas trazem essa possibilidade da gente ir fundo na gente mesmo, de forma calma, indo até onde a gente consegue, indo até onde é possível ir. Eu desejo que vocês possam experimentar e descobrir as pausas de vocês e as companheiras dessas pausas, de forma que vocês possam sempre estar com essa conexão com aquilo que faz bem, com aquilo que muitas vezes vai na contramão do mundo acelerado, produtivista, consumista, que a gente possa entender os enormes ganhos que a gente tem quando a gente se dá esses momentos, entendendo inclusive que esses momentos são um privilégio de poucas pessoas e que é necessário que a gente lute para que muita gente, para que todo mundo tenha o direito de pausar. E que essa pausa seja bonita e que essa pausa faça sentido. É isso. Estou feliz demais de ter vivido esse fluxo de consciência aqui na cadeira quente. A gente se vê em breve.